Bom dia, quarta-feira, hoje é dia 13 de maio e hoje o dia fica inteiro ruim, com o movimento da Lua ali se aproximando de Saturno, atrapalhando bem o dia. Nós tivemos bem no comecinho do dia aquele aspecto leve entre Mercúrio e Júpiter, e se não tivesse nesse momento ruim da Lua, a gente poderia até aproveitar um pouco mais ainda durante a manhã, numa questão mais interessante para estudos, por exemplo, aprofundamento, né? Para trabalhos mais analíticos, mas o que acontece é que a Lua está em Áries e o clima de Lua em Áries ele é um pouco ansioso, apressado, se aproximando ainda de conjunção com Saturno, que em Áries fica na queda. Ali vai criando um campo mais ansioso, difícil, muito ríspido, tem uma secura ali, né? Que acaba trazendo bastante dificuldade no fluir dos assuntos, para aplicação de mudanças, para o trato com as pessoas de maneira geral. Então, é um dia bastante inadequado, né? O momento exato da conjunção de Lua com Saturno é 15:10. E na quarta-feira, em termos de aspectos perfeitos, é só isso que a gente tem. Só que conforme a Lua vai se afastando de Saturno, ela começa a se aplicar a um outro aspecto difícil com Júpiter. Continua inadequado para os inícios, bem ruim, só que em termos de clima muda um pouco, porque aí já não tem secura, tem o que? Umidade, tem bastante umidade, tá? A tendência ali da água já fica muito mais presente. E o que a gente encontra numa quadratura entre Lua em Áries e o Júpiter no signo de Câncer são os excessos, né? Continua inadequado para aplicar mudanças, por exemplo, porque aí as tentativas podem ser excessivas para assuntos materiais, financeiros, campo de justiça, agendamentos de viagens, de tratamentos também, pensando em fatores médicos. E para tudo isso ficar ruim, para estudos, para o campo místico, o que a gente tem é uma dificuldade, né, com essa tendência excessiva. Por isso vai pegar toda quarta-feira, primeiro Saturno atrapalhando até o meio da tarde, depois Júpiter, que não vai colaborar muito no movimento aqui com a Lua, né? Agora, a gente tá nesse momento chato da semana, né? O miolinho mais adverso para os inícios. Só que amanhã, na quinta-feira, depois que a Lua passar pelo momento mais estridente com Júpiter, nós vamos ter uma treguinha. Então, se você já estiver programando a sua quinta-feira, marca amanhã o que você tiver que marcar entre 8h41 e 15h07, tá? Porque aí a Lua vai saindo desse momento difícil com Júpiter e vai ter um momento mais fácil com Vênus. Aí ele é mais dinâmico, aí vai ter um impulso mais descontraído, mais leve, harmonioso, onde as coisas, principalmente para a aplicação de mudanças, já tem um pouquinho mais de facilidade. Então a gente vai ter uma treguinha na quinta-feira de leveza, algumas horas, umas boas horas, né? Dá para fazer bastante coisa. Então, agenda o que você tiver de importante para amanhã, entre 8h41 e 15h07, porque hoje o clima está ruim para os inícios. Muda, né? De uma certa rispidez, de uma certa secura e impaciência, para alguma coisa pouco excessiva, né? Com tentativas e o que não é adequado, tá bom? Mas uma ótima quarta para vocês. Aí amanhã eu volto para a gente conversar mais sobre a quinta, porque ainda depois que a Lua tiver o momento com Vênus, vai tendo a conjunção com Marte, vai ficar um tempão ainda fora de curso, tem bastante coisa ainda para quinta-feira. Uma ótima quarta para vocês, então até amanhã.